Boa tarde, estamos dando início ao webinar sobre Java 8 na prática. Esse webinar é apresentado por Fernando Luiz da Silva, no caso sou eu. Trabalho na área há mais ou menos 12 anos, com a parte de Java há mais de 8 anos. Sou apaixonado por tecnologia e sempre procuro estar dominando o que há de mais recente em cima do Java na atualidade. Os tópicos que a gente verá nesse webinar são Lambda, String paralelas, interfaces funcionais e métodos, referência de métodos e construtores, o que foi melhorado na API de data do Java, multithreading e concorrência delas, e o Nashorn Engine, que é uma engine para poder rodar outras linguagens dentro do Java. Com isso, a gente vai desfocar um pouco do slide. O slide é só mesmo para ter os tópicos e a gente vai direto ao código que foi construído tudo em cima de Java 8, direto em testes unitários. Se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão no chat e efetuar a pergunta. Pois bem, vamos dar início lá. Esse projeto, no final, será apresentado o slide com o URL dele, que terá os testes unitários. Aqui a gente fez testes baseados mais ou menos no que a gente utiliza no dia a dia para exemplificar o que teve de melhor, o que entrou de novo. Não é um material explicando cada uma das funções, é mais para ver no que elas nos auxiliam ou no que elas têm ganho de performance ou não tem. Então vamos lá, o primeiro teste que a gente tem é o Annotations Repeating Test. Que é o que é? É para sanar o que foi melhorado na parte de anotações. Antigamente no Java tu não poderia criar uma anotação e anotar ela duas vezes em cima de uma variável, de um construtor, de uma interface, etc. e tal. No Java 8 foi possível agora colocar, por exemplo, essa anotação aqui que a gente está criando aqui em cima, que é a filter. A gente está utilizando ela duas vezes em cima de uma interface. Então aqui tem o exemplo que a gente está varrendo ali, está pegando as anotações pelo filter e vai dar um system out nela. Então agora é possível a gente pegar as anotações por tipo, ela me devolve um array. Então não é mais uma única anotação. Então rodar o teste unitário ali para ver a saída dele. Diminuir um pouco. Então, a saída dele ali, ó, como vocês podem ver, a gente mandou buscar as anotações e leu o valor dela. Tá ali as duas saídas, que é o filter 1 e o filter 2. Isso vai ter uma grande utilização para quem cria, vai ter logo na atualização do Fusion aí, terá uma anotação para tirar lazy de entidades. Será baseada em cima dessa ideia de tu poder definir várias anotações em cima para ter um código um pouco mais legível e não fazer uma anotação com um array de string ali que se torna gigante e tu não sabe. Então é mais uma opção de melhoria na parte de camada de anotações que entrou no Java 8. Beleza. O próximo teste ali também é uma camada falando um pouco de anotações, que é o que mudou na parte de anotações novas do Java 8. Agora é possível criar anotação, como está falando ali, em variáveis locais, que antes não era possível, antes era só em variáveis globais ou da própria classe, tipos genéricos e superclasses. Então aqui tem um exemplo da gente criando, não é um teste, é só para mostrar a utilização dela, não vai ter saída nenhuma no teste. Que a gente está criando aqui a anotação notEmpty na interface e o holder aqui instancia o notEmpty dentro e estende ela. E o método aqui em cima ele dá um throws notEmptyException. Então é um exemplo que até no throws agora a gente consegue devolver uma exceção. Então teve bastante melhoria em cima dessa parte de anotações, possibilitando agora usar em variável local. Acredito que em breve deve sair no CDI também para poder injetar em métodos nas variáveis locais a parte de poder injetar bins ali. Então vai ter uma grande mudança aí no Java se eles logo implementarem isso na parte do CDI. Ok? Próximo teste ali que a gente tem ali é só falando um pouco o que mudou na parte de arrays. A parte de arrays entrou um monte de métodos novos, muitos métodos mesmo. Existe agora esse paralelo, que são para fazer execuções paralelas em arrays. Existe esse paralelo setAll ali, que por exemplo a gente está pegando aqui esse array of long e está adicionando junto e está pegando o próximo número sequencial e adicionando. E aqui embaixo a gente está abrindo o array of long ali
usando a parte de string, o array diretamente ele não tem string. Então tu tem que usar o arrays.string para instanciar uma string de um array. A parte de string será exemplificada mais num teste mais para frente. Aí estou limitando a 10 registros, dou um for each neles e dou uma saída aqui em cima deles do system out ali. Aqui está fazendo o sort deles. Então existe o arrays.sort passando o cara. E aqui embaixo também faço a saída deles. Então vou rodar o teste ali para ver a execução. Como passei para vocês ali, o primeiro fez e aqui embaixo está ordenando. Então tem essa parte que é interessante aí do Java novo, beleza? Alguma dúvida? O pessoal está sem dúvida. Outra parte interessante que entrou no Java 8 agora, antigamente a gente, até o Fusion tem muitas integrações em cima de Base 64 para criptografia de usuários, salvar em banco de dados, etc e tal. Todo mundo se depara com que o Java não tinha Base 64 no Java 7 nativo, dentro da própria linguagem. Todo mundo costuma usar a API do Java Commons, etc. Existem muitas APIs que fornecem essa parte de criptografia. Agora foi incorporado dentro do Java, no pacote útil ali, Base 64. Agora existe a API para fazer encode de Base 64 e decode. Então é algo que é bem útil, para não ter que ficar usando API de terceiro. Às vezes a gente já viu projetos de clientes que acabam injetando o Java Commons, que tem 1001 APIs lá dentro, simplesmente para fazer um encode de Base 64. Então agora a gente tem nativamente dentro do Java. É algo que é útil. Deixa eu fechar os outros testes aqui. O concurrency test ali é o teste para mostrar o que foi alterado em cima da parte de threads, paralelismo do Java, concorrência, etc e tal. Então aqui existe essa classe nova que foi criada, que é o Executor Service. O que ele é? Ele é o gerenciador de threads ou de interfaces Runable. O que eu faço dentro dele aqui? Eu estou criando ele com uma thread, com uma execução de 2 por vez. Então, se tu empilhar, ele vai executar no máximo 2 ao mesmo tempo. Então ele vai empilhando e vai executando esse cascateamento. Então não precisa hoje a gente fazer mais o controle manual de quantas threads tem que iniciar, etc e tal. Existem vários métodos ali dentro, em cima dele. Em cima de quantidade de processadores, criar cacheados que compartilham informação, ou tu definir que é 20, 30. Claro, quanto mais onera a performance do servidor. Então ali nesse exemplo a gente fez 2. Aqui é o exemplo do Atomic. Esse pacote Atomic aqui foi criado principalmente para auxiliar quem está criando muito métodos com Lambda. Que o Lambda não pode acessar variáveis internas dentro da própria execução de um método. Então, por exemplo, tem uma variável, eu tento executar dentro do Lambda, eu não posso trocar o valor dela, do booleano, do integer, etc. Esse Atomic Integer, o que ele é? Seria quase igual um array. Tu vai dar um set dentro dele, que por exemplo esse daqui, ó, update and get. O update vai setar um valor nele, eu seto um valor dentro dele, e depois quando eu quero recuperar, eu dou um get nele. Então com isso, por ser uma classe, eu consigo fazer toda a execução dentro de um método com função lambda. Então aqui está um exemplo de lambda aqui. Eu estou abrindo uma string com range de 0 a 30, vai fazer de 0 a 30 a string, vai iterar. Então for each nela, aí itera e seta o valor dentro dele e executa a task. Quando tu dá o submit, ele utiliza em cima ele vai esperar, desonerar processamento, etc. e vai executar. Não é sequencial, ou seja, tu não está definindo que vai rodar na hora. Existe um método aqui dentro que é o execute, que daí ele vai executar na hora. Então existe essa diferença também na classe. E aqui embaixo eu mando parar o serviço. Deixa eu rodar esse teste unitário para vocês verem a execução do mesmo. Então, como vocês viram ali, o primeiro teste ali eu estou pegando o n, que vai de 0 a 30, multiplico e dou mais 2. Então, como ele vai rodar 2 vezes, vai dar 60. O mesmo teste ali de baixo, executando, criando o executor ali com 2, rodando ele. E aqui eu estou passando um método de referência, que é esse increment test, da classe do nosso teste mesmo. O método está aqui. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou rodando sequencial. Posso disparar 2 threads em cima dele, mas eu estou sincronizando a execução. Então é possível implementar toda a parte de sincronismo, tudo em cima das partes da nova API ali. Essa parte é bem interessante para não ter mais que fazer o controle interno de threads. Ela ajuda bastante na hora do desenvolvimento.
E aqui embaixo está todos os utilitários que eu fiz para ela, que é para parar, existe para não dar erro de transação, existe ali, a gente roda o shutdown, manda ele aguardar um tempo para executar, senão a gente força o desligar na hora. Isso dá o tempo das threads terminarem de rodar. Ou seja, existe o método de shutdown, ele avisa as threads que eles vão entrar em desligamento, e se tu quer forçar na hora, tu dá o shutdown não. Se tu tem alguma thread processando um pouco mais pesado. Isso também é algo bem interessante na parte de concorrência nova. O próximo teste que a gente tem ali é a parte de testes de que mudou na parte de APIs e data. Boa parte disso daqui foi em cima da API. Aquela API de data. Isso foi baseado bastante numa API de terceiros, que eu não lembro o nome agora, que existia várias funções de data. Não, é o Joda. Não é Joda Time? O Joda Time. Foi feito, ou seja, famoso ditado, nada se cria, tudo se copia. O Joda Time tinha várias funções para data, que não estava incorporado dentro da própria JDK, do próprio Java, e o pessoal da Oracle foi lá e fez o famoso Ctrl+C, Ctrl+V com melhorias. Então aqui um exemplo de pegando a hora do relógio da máquina. Isso não existia antes, mas apesar de todo mundo dava um date e também roda igual. Mas existe a API de clock agora. Existe como tu fazer o clock em cima de locale. Então tu pode passar o locale, ele vai fazer a execução em cima do relógio de um determinado lugar. Então aqui ó. Isso aí. Tá. Aqui a parte de date time, zoner date time, que é o que é? É tu pegar a hora de um determinado lugar explícito. Então aqui está um exemplo de pegando daqui do meu relógio, que é Brasil, né? América, São Paulo. E aqui pegando em cima de Los Angeles. Vocês podem ver que dá diferença de horas ali. A hora aqui no final. Então tem essa parte que é interessante aí. Para quem tem muito necessidade, não vejo muito. Mas o que é mais interessante é essa parte de comparação de datas. Que existe a classe ali duration, que é para comparar quanto durou uma determinada execução. Então existem bastante coisas que entraram no Joda Time que agora não precisa mais fazer, tem direto no Java. Então tá ali, ó, duração em dias, que foi dos 365 dias, e a quantidade em horas de quanto durou. Aqui é a diferença de um ano exatamente até meia-noite do outro dia. Então vai dar 365 dias, 8.783 horas, que é a quantidade de horas que a gente tem num ano. Então existem várias outras utilidades. É mais para exemplificar que entrou novo isso daqui. Eu não passei por todas as execuções que trocaram dentro da API, porque existem muitas funções novas. É mais para dar a saliência para vocês que entrou algo novo. Essa parte de teste aqui de interface agora. Entrou a anotação nova, que é a parte de anotação para criar funções, interfaces funcionais. O que são elas? São interfaces que a gente pode definir um método dentro que vai ser implementado em outra. Então, aqui ó, existe o converter aqui, que a gente está definindo dentro dele aqui, que vai rodar o método from ali, que recebe F, faz o T, e aqui está a execução dele. Então é uma dica, sinceramente não vejo muita utilização. O que é mais interessante agora é que nas interfaces a gente pode criar métodos padrões. Ou seja, eu não preciso, antigamente a gente fazia muito, criava uma interface, tinha que criar uma implementação para ela, para ter algum método padrão. E sempre estendia a implementação. Nunca implementava direto a interface, sempre estendia uma implementação de uma interface. Agora tem como a gente escrever métodos dentro da interface, o que seja, facilita para a gente não vai precisar criar uma implementação para alguns métodos, que onera um pouco de código e é mais performático. Então, por exemplo, tem aqui o método calculate, que devolve o próprio int, está aqui em cima. Eu estou implementando aqui, fazendo override do método calculate, que eu não tenho retorno nele, ou seja, ainda se torna uma interface padrão que a gente tem que criar a execução dela. Então está aqui o exemplo de eu dando new formula e criando ele. E o método SQR ali, não, eu criei, que é para ele fazer o math.sqr da variável passando. Então esse método eu não preciso implementar ele já vem automático para mim. Posso fazer o override e fazer minha alteração, mas o interessante é que agora tu consegue escrever métodos padrões dentro da própria interface. Então, deixa eu botar isso.
Eu esqueci de dar um retorno aqui, pessoal. Então deixa eu fazer aqui rapidinho. Então vou executar de novo ali para mostrar os retornos para vocês. Cadê meu mouse? Achei meu mouse. Total ali a execução deles ali. Os QR de 16 é 4. 4 elevado a 4 dá 16. Não, 4. É isso. 4 vezes 4. Desculpem, minha matemática não está muito boa. Então tá aqui. Isso é bem interessante para desonerar bastante códigos e implementações. Acredito que logo aí a gente vai ter bastante coisa migrando para essa parte, que tem muita coisa na parte nova do Fusion, que a gente acaba criando muita implementação para fazer algo que possa ser só feito na interface. Execução ali do teste da interface funcional ali, que eu estou convertendo uma string em cima de um número, converti o número para 1, 2, 3. Então é algo bem simples. Estou convertendo uma string para uma integer, ou seja, estou fazendo o from dela ali, e pego o valor convertido ali que é o 2, 3 e mostro ele aqui, que daí vira um integer. Então é só um exemplo de uma interface funcional. Lambda, que é uma das grandes mudanças que muita gente fala, comenta nos fóruns, mas o que é o Lambda ali? Então o que eu fiz aqui é um exemplo. Tem uma lista ali em cima, que tem as pessoas ali, que é o Peter, Ana, Mike, Xenia, e aqui está como ele é feito no Java antigo. Por exemplo, a gente vai rodar um sort dentro dele. Então a gente já dava um collection.sort pelos names, que é os meus nomes lá, passando o comparator, fazia override, comparava, aí eu fazia o sort delas. Então a execução aqui em cima deles, só ordenei os nomes ali e estou pintando. Então estou fazendo decrescente, né? Então Xenia, Peter, Mike e Ana. Beleza? Como isso ficou agora com Lambda? Então collections.sort, aí eu não preciso criar mais o new, eu posso só referenciar ele. Então referenciei ele aqui dentro, dou return comparator, podem ver que diminuiu bastante minha lógica, não preciso mais fazer tanta coisa. E a execução que eu tenho é a mesma. Então essa parte de passar a referência agora, tu não tem que escrever mais, auxilia bastante no desenvolvimento, que facilita bastante a parte de código. Que seria isso daí, mas eu vou mostrar mais a parte de Lambda mesmo nas execuções dos outros testes, que é mais interessante a gente ver dentro da string como é que funciona, etc. A próxima classe que eu tenho ali é o método de reference test, que eu poder referenciar dentro de variáveis que eu vou criar o próprio classe. Então aqui embaixo a gente tem a classe car aqui, ela tem o método estático create, tem o método estático collider, tem os métodos ali que é follow e repair. Então aqui em cima eu estou criando um carro, estou rodando o método create aqui dentro dele, passando um car 2.new, que é um supplier ali. Então com isso, ele já passa a referência que tem que ser igual um new aqui, resumidamente. E aqui embaixo eu estou criando uma lista em cima do carro usando o método list. E aqui embaixo eu estou rodando o método forEach dentro deles, executando as operações ali dentro, que é o car 2.collide, que é esse método aqui que vai mostrar o valor do carro, e o repair aqui embaixo mostrando também o valor. E aqui embaixo dando forEach, em cima foi criado um carro da polícia aqui também, executando o método follow. Então exemplificando aqui como é que a gente pode fazer agora essa parte de referência de método, não tendo que ficar dando news em cima dele. A execução no final é a mesma, não tem ganho de performance que eu notei nos meus testes, é mais exigibilidade dentro dos códigos, não ter que ficar executando métodos, aí 2 pontos, executa o método, passa valor, etc e tal. Então é bem interessante para deixar o código um pouco mais legível. Nashorn Test. Essa API nova é uma API que foi introduzida no Java 8, hoje ela tem suporte bastante para JavaScript. O que ela é uma API? É uma API para rodar outras linguagens de programação. Então, nesse exemplo aqui eu estou instanciando ela, vou rodar um JavaScript e aqui dentro eu estou dando um system out em cima de uma função JavaScript, que ela retorna mais 1, daí roda o f, que é a função ali que tem o retorno mais 1 com mais 1. Então, o nosso resultado vai ser 2. Poderia ter muito mais códigos complexos dentro do JavaScript, mas é só um exemplo para mostrar
como é chamada. Acredito que em breve eles vão estar acoplando várias linguagens novas aí dentro da execução. Então é algo que às vezes tu tem um produto legado, alguma coisa que foi feito, uma regra de negócio em JavaScript, tu pode reaproveitar. Então, aqui eu passei ali para vocês, a saída 2.0 ali, e aqui eu só estou mostrando qual é a API que ele rodou, que é a Script Engine aqui. Esse é um dos diferenciais da API nova. Optional. O Optional é uma classe que entrou para tentar tratar no pointers. Antes a gente tinha que fazer muito if no pointer, if valor diferente de null faz tal condição. Agora existe essa classe Optional aqui, que tu passa qual é o valor que é esperado dela. E aqui eu estou botando um valor nulo. Aí existem as funções dentro dela aqui, ó, que é se tem um valor e se não tem, qual é o valor que é para ela retornar. Então, em vez de fazer o tratamento lá, dá para fazer uma execução em cima do Optional. Está falando que não tem valor setado, ou seja, não tem, a gente passou nulo aqui em cima. E aqui embaixo ele está mandando setar o valor aqui, ó. Se não tiver valor, manda mostrar o estrangeiro. E o nome, se não tiver, or else get. Como não tem um get do valor, ele manda mostrar none. Aqui embaixo é o mesmo cenário, só que a gente está setando o valor de tom ali. Então, ou seja, tem valor, não é nulo. Então ele perguntou se tem um valor setado, tem um valor presente. Ele não vai rodar o none porque tem um nome aqui dentro, um or else get. E ele não vai falar o hey stranger porque existe o valor aqui dentro no or else. Então existem essas partes que entraram em cima das APIs ali que são bem interessantes ali em cima de maps, que existem várias partes que são na API nova. Ou seja, não precisa ficar fazendo um monte de lógica em cima de if agora. Existem métodos padrões para tratar boa parte do que a gente precisa de execução, de else, if, se tem valor, se não tem, se tem valor presente, se não tem, o que faz. Isso daqui é só para exemplificar o que entrou novo ali na parte de fazer a parte de injeção de métodos ou descobrir. Antes não tinha como a gente descobrir o valor, o nome que vinha do construtor de parâmetros. A gente descobriu os tipos, mas não descobriu o nome da variável. Isso é algo que eles implementaram novo, que a gente descobriu o nome da variável aqui. Então nesse exemplo aqui eu estou varrendo aqui, eu pego o método with returns, aí eu sei que ele tem um construtor do tipo string, e eu quero saber qual é o nome desse construtor aqui em cima. Eu estou lendo todos os métodos aqui dentro dele, e eu quero saber qual é o nome desse construtor. Então executando ali agora, é possível a gente descobrir o nome do construtor, que é arg0. Então com isso, a gente tem a possibilidade agora de fazer uma lógica em cima do que a gente tem de métodos. Etc e tal. Etc e tal. Vamos lá, o último teste que tem é a parte de strings. Isso daqui é bem interessante, que entrou bastante coisa na parte de string. Aqui é um exemplo de eu criei uma lista com os valores ali. Estou abrindo uma string aqui, ou seja, a string tem um monte de métodos novos aqui dentro. A string serve para iterar, para fazer ordenação, para fazer lógica, para trazer valores. Então olha ali, ó, abri a string. Tem como dar um for each dentro dela, que é simplesmente dar um for e ler todos os valores. Tem ali transformar em array, tem fechar ela, fazer um nmatch para fazer um predicado e retornar um valor, ver se tem um valor lá dentro. Então a gente não precisa dar um for diretamente dentro dela e fazer uma regra, pode fazer diretamente em cima dele. Devolver uma coleção, fazer o count para ver a quantidade de registros, fazer um distinct para diferenciar os registros, buscar qualquer registro só para retornar qualquer coisa, pegar o primeiro da lista, limitar a quantidade de registros que eu quero mostrar, pegar o mínimo, o máximo. Então entrou muita coisa aqui dentro que esse teste mostra bastante parte do código. O que eu estou fazendo aqui embaixo? Estou abrindo a string, estou filtrando ela por todos os registros que começam com C, faço um map deles para tornar todos uppercase, sorteio eles para ordenar e embaixo eu faço um for each para mostrar os valores. Podem ver que eu não preciso passar um system out ali fazendo valor. Posso dar simplesmente referenciando o system out, println, ele vai rodar o método, passando que aqui dentro ele sabe que devolve uma string. Então executando esse método aqui, ele me devolveu ali os valores que é C1 e C2 ordenados, como eu falei, fazendo o uppercase deles e descartando o A, B e C.
Aqui é o mesmo exemplo, só que rodando com parallel string. Agora existe essa parte que eu posso abrir uma string diretamente ou abrir uma string paralela. A paralela vai usar mais processadores e fazer a execução. Se tu tiver cenários que são muito complexos, ou seja, tem muitos registros, compensa usar o parallel string porque vai ter um ganho de performance. Onera um pouco mais o servidor, por ter um pouco mais de processamento, mas a performance da execução do teu código vai ser mais rápida. Nesse caso aqui não vai ter tanta diferença, ele é até mais lento, porque não existe uma lista ali gigante com registros que compense a perda de tempo de abrir a parte paralela do Java ali e fazer a execução. Mas é só para exemplificar que também existe essa parte para ganho de performance. Aqui é um exemplo de outro teste ali em cima da string, que é dando find first, ou seja, crio uma lista aqui com A, B, C e D, dou um find first nela, se tiver o registro eu mando mostrar. Então vai vir um A1. Beleza. Se não tivesse nada, ele ia mostrar. Aqui é o mesmo código, só que mostrando a execução não através da lista, usando o string off, que também é outra classe para criar string. Então necessariamente a gente não precisa usar string das outras listas. Se eu tenho só uma lista, um array de string, eu posso usar o string off ou o arrays.string, que também tem a mesma função de criar uma string. Aqui eu estou criando uma string ali com a classe nova que é string range. Então estou criando 4 posições e estou dando for each em cima delas e mostrando o valor delas. Então 1, 2, 3. Como a gente sabe, é 1, 2, 3. Não vai mostrar um valor 4 que é onde está parando, ele vai iterar 3 vezes. Aqui é criando o filtro, que é igual ao exemplo lá em cima, só que mostrando um pouco melhor o código. Então ali estou fazendo o filtro e eu estou mandando devolver true ali. Então estou usando aqui uma função com lambda, criando ela aqui dentro. Só estou dando um system out ali dentro, mostrando como ele está iterando em cada um para fazer o filtro. E eu devolvo o return true, dizendo que cada um deles vai mostrar. E é isso aí, a execução. Ele acabou nem mostrando meu system out. Tá bom. Aqui embaixo são classes utilitárias que eu criei. Então eu criei aqui uma collection do tipo tasks. Tasks está lá no final referenciando. É uma classe que tem um enum, que tem um status. Tem 2 valores ali dentro. Aí aqui é um exemplo de uma execução um pouco mais complexa, que seria alguma regra de negócio que tu faz numa interação, numa lista que voltou, etc e tal. Então aqui eu estou abrindo a string em cima das tasks. Aqui eu estou pegando a total de pontos ali. Então faço um filtro em cima dela, onde o status seja igual a open. Transformo ele em int e leio o valor getPoints aqui em cima, que é uma função ali, ó. GetPoints. Deixa eu pegar o método getPoints aqui, ó, que devolve só a variável criada interna points ali. E dou um sum em cima delas. Então todos que são open aqui, então vamos lá. Open, eu tenho 5 e tenho 13. 5 mais 13, 18. Então, a execução aqui do método, para a gente criar um pouco mais de lógica. Se fosse fazer isso aqui numa regra, a gente teria no mínimo mais umas 5 linhas aqui de código. Então a gente consegue fazer tudo em uma simples linha, facilitando bastante a leitura. Aqui embaixo é um outro exemplo de uma execução um pouco mais complexa, que é fazendo um map ali, pegando todos que tenham pontos, aqui abrindo com paralela. Eu reduzo eles e executo o método sum em cima deles. Então reduz, eu tiro 1 da lista, executo a soma dentro deles. Então ali rodou 26. Aqui um outro exemplo de execução, que eu estou agrupando os registros por status. Então como a gente tinha 3 status lá, vão voltar 3 agrupamentos. Que é o open, que são 2 status que a gente tem. Então ele agrupou o open, ele trouxe o open 5, o open 13, que são os 2 valores, e o close ele trouxe o close 8. E o que a gente teria da parte de strings seria isso daqui. Um exemplo rápido do que tem de métodos lentos. Existem muitas outras funções, mas a gente tentou abordar aqui mais o que é usado na prática aqui do dia a dia, que a gente acaba usando, desenvolvendo. Agora eu abro a dúvidas, sugestões. Alguém tem alguma dúvida no chat?
Pessoal aqui que está na sala, a gente tem alguns membros da equipe de inovação aqui da Neomind. Vocês têm alguma dúvida? Foi útil o material para vocês? Viram que tem de novo? Bastante coisa que a gente não vê no dia a dia, acaba nem pesquisando, mas que pode auxiliar bastante no código. O projeto novo que a gente tem aqui do Fusion Box foi tudo escrito em cima dessa tecnologia, então é tudo em cima de Java 8. Não vai ter for each lá, for iterando, é tudo em cima de for alterado, e tem um ganho de performance legal em cima disso. E também o código se torna bem legível depois que começa a pegar a prática. Essa parte de fazer filtros ali, então é bem útil. Então com isso a gente vai encerrando esse webinar de novo. Em breve pretendemos trazer mais webinários sobre tecnologia para a empresa, até para divulgar para nossos clientes, que a gente anda sempre atento às tecnologias novas, das linguagens que a gente usa, e também para auxiliar o pessoal que às vezes tem dúvida ou quer até aprender a programar. Então ver um pouco do nosso mundo, da nossa realidade. Agradeço a todos que participaram e uma boa tarde. E agora eu vou passar o último slide para vocês, que é o link onde está o projeto. Eu vou comentar só aquela correção que tem do System Out ali. O projeto está lá no GitHub da empresa, lá a gente tem um Git nosso lá com nossas customizações, que é o Neomind Solutions, e tem o projeto Java 8 lá. Deixa eu mostrar no navegador para vocês, mais fácil. Então está lá o nosso projeto. Opa, eu abri um outro projeto sem querer. Só um minuto que o meu teclado tá. Então tá aqui o nosso GitHub com os projetos que a gente tem. Os códigos vão estar aqui, o PPT é ali com o meu contato da empresa. Depois até eu vou estar atualizando ali com o que eu pego de novo, que a gente vai pegando e vai atualizando. Nosso GitHub aqui tem a nossa parte de teste de Java. De vez em quando a gente publica aqui alguma coisa que é útil aqui. Nossos webinars, o que foi feito já, APIs que a gente teve que customizar para o nosso produto, tudo que a gente tem dessa parte de customização no Java. E seria isso, pessoal. Com o último fica o último slide da empresa, que é a parte do nosso contato social da Neomind. Qualquer dúvida vocês podem estar mandando em qualquer um desses canais sociais que a gente responde. Ou podem mandar para o meu próprio e-mail, que é fernando.silva@neomind.com.br. Ficamos por aqui hoje, pessoal. Até mais!